Depois de anunciar ontem o aumento no IOF sobre várias operações financeiras, o governo federal recuou num dos pontos. Os investimentos de fundos nacionais no exterior, que eram isentos e passariam a ser taxados em 3,5%, voltam a ser isentos. Vamos ver como é que fica, então, a incidência do imposto sobre operações financeiras a partir das mudanças. A gente tem, então, planos VGBL, um tipo de plano de previdência privada. Era isento de IOF, continua sendo isento para aportes mensais de até R$50 mil, mas aportes de mais de R$50 mil por mês passam a ser taxados por IOF em 5%. Crédito para empresas era taxado em 1,88% de IOF, isso passa para 3,95% ao ano. Operações não especificadas de câmbio tinham um IOF de 0,38%. Para a entrada de recursos no país, continua em 0,38%. Agora, para a saída, isso dispara para 3,5%. Temos uma outra parte aqui da lista de operações financeiras, então, que passam a ser afetadas pelo IOF. Vamos trocar de tela para a gente trazer, então, novas operações. O governo divulgou uma lista de operações, todas elas afetadas por um aumento de alíquotas, então. Cartão de débito ou crédito, o uso internacional, o uso desses cartões fora do país. Tinha uma alíquota de 3,38%, passou para 3,5%. Cartão pré-pago internacional, aquele que a gente carrega com um saldo aqui no Brasil para viajar. Mesma coisa, a alíquota era de 3,38%, passou para 3,5%. Remessas ao exterior para investimento. Continuou a mesma alíquota, 1,10%. Aqui cabe uma questão, porque o governo anunciou um aumento nessa alíquota de 1,10% para 3,5%. Mas hoje o governo esclareceu que isso não vale para remessas ao exterior para investimento. Para investimento continua a mesma alíquota, 1,10%. Aumenta para 3,5% quando a remessa vai para o exterior, não para investimento, mas para gastos correntes. Aí sim, então, a alíquota pula de 1,10% para mais do que o triplo, para 3,5%. Temos mais alguns itens aqui, então, da lista de operações financeiras que passam a ter mudanças na taxação do IOF. A compra de moeda em espécie pagava um IOF de 1,10%, passa a pagar 3,5%, aumentou bastante também. Empréstimo no exterior de curto prazo, era isento, passa a ter uma alíquota de 3,5%. E aqui na linha de baixo, então, esse recuo feito pelo governo, a transferência para fundos do exterior a partir de fundos nacionais, fundos brasileiros. Era isento, tinha uma alíquota de 0%, o governo anunciou ontem 3,5% e horas depois mudou, voltou, continua sendo 0%. Além do aumento no IOF, que incide em várias operações financeiras, essas e algumas outras também, o governo federal anunciou ontem um novo contingenciamento e um novo bloqueio de recursos do orçamento federal. Juntas, as duas medidas representam um congelamento de 31,3 bilhões de reais. As autoridades ainda não detalharam quais áreas serão afetadas pelos cortes. Para falar sobre essas medidas, eu converso agora com o Gessner Oliveira, economista, sócio da AGO Associados e professor da FGV. Gessner, boa tarde. Muito obrigado pela sua participação aqui, abrindo um espaço para a gente em plena sexta-feira. Que ele está me colocando na tela. Para falar. Avisa? Tudo bom, Gessner? Você está me ouvindo? Estamos tentando estabelecer contato aqui com o Gessner, estamos com um problema ali de comunicação com ele. Gessner é economista da FGV, consultor também, sócio da AGO Associados, e foi convidado aqui pela nossa produção para nos ajudar a entender as medidas anunciadas pelo governo ontem, tanto o aumento do IOF sobre várias operações financeiras, quanto esse contingenciamento e esse bloqueio de recursos do orçamento, totalizando um congelamento de pouco mais de 31 bilhões de reais. Gessner, tudo bem? Boa tarde. Acho que agora temos a comunicação estabelecida aqui. Muito obrigado pela sua participação ao vivo com a gente aqui no Radar. Queria começar te perguntando o seguinte: contingenciamento e bloqueio, a princípio, são medidas temporárias, correto? Exatamente. Túlio, é um grande prazer conversar com você, com os espectadores. E agora sim o som está funcionando muito bem. São medidas temporárias, embora sejam assim, absolutamente necessárias, porque é preciso fechar o déficit das contas públicas.
O governo estimou um rombo, um hiato da ordem de 50 bilhões de reais, 31 bilhões, como a matéria colocou muito bem, foi uma combinação de contingenciamento, quando você pode contingenciar recursos que estavam destinados a determinados itens de despesa, mas pela frustração de receitas você pode contingenciá-los. E bloqueio de recursos. A soma disso dá os 31 bilhões. O governo complementou esses recursos com uma estimativa de 20 bilhões de reais que seriam arrecadados do IOF. A parte boa do anúncio de ontem foi contingenciamento e bloqueio. A parte que não foi bem desenhada e que deveria ser melhor estudada, e de fato o governo acabou recuando, como você mostrou muito bem, foi a parte do IOF, que ainda gerará uma receita, mas não serão os 20 bilhões esse ano, um pouco menos, mas de qualquer forma isso deveria fechar o hiato para atingir o equilíbrio nas contas públicas, seguindo o arcabouço fiscal. Agora, são medidas realmente, como você colocou, temporárias, para realmente você ter um equilíbrio sustentado nas contas fiscais, você precisaria reformas bem mais profundas nas contas do governo, Turci. Pois é, a gente tem então essa situação momentânea, o apagar o incêndio, vamos dizer, que é o caso do bloqueio e do contingenciamento, e a gente tem a outra medida que, até medida em contrário, ela é definitiva, que é esse aumento nas alíquotas do IOF, ou seja, o governo mais uma vez aumentando impostos para isso, de alguma forma, fechar as contas. Isso é mais uma demonstração, Gessner, de que o governo tem dificuldade em cortar gastos, embora ele tenha apresentado aquele pacote fiscal no fim do ano passado, ele não está conseguindo cortar gastos que, de fato, vão trazer uma trajetória mais sustentável para a dívida brasileira? Creio que sim, Tossi, creio que sim. Na verdade, o ajuste fiscal que o Brasil precisa fazer deve se concentrar em racionalização e corte de gastos. Não necessariamente naqueles itens essenciais, mas você precisa dar mais flexibilidade ao orçamento. Você não pode ter os gastos previdenciários crescendo sistematicamente de acordo com o salário mínimo, que cresce acima da inflação, e o próprio sistema da Previdência requerendo uma outra reforma. Você não pode ter essa situação se perpetuando, porque isso vai estourar o orçamento. É impossível conduzir dessa forma. É impossível que o executivo só tenha uma fração muito pequena do orçamento que ele pode mexer em termos de despesas. O que acontece? Você acaba comprimindo o investimento, que é fundamental, e um conjunto muito amplo de itens, o executivo fica de mãos atadas. Então, é preciso dar mais flexibilidade no orçamento, é preciso desindexar e é preciso cortar a máquina pública brasileira, que, infelizmente, historicamente, é inchada. É preciso realmente ter a coragem de fazer uma profunda reforma fiscal. Quando não se faz isso, você acaba aumentando o imposto. O Brasil já tem uma carga, para um país emergente, o Brasil já tem uma carga tributária excessiva. O IOF foi usado por quê? Porque dá para fazer no mesmo ano via decreto, não precisa esperar o ano que vem, etc. Então, foi uma maneira de apagar incêndio. Mas é ruim, porque aumenta o custo financeiro das empresas, que já é enorme. As empresas estão enfrentando uma verdadeira asfixia financeira. Isso vai agravar o problema. É um imposto em cascata, contrário, inclusive, à diretriz da reforma tributária do próprio governo. Realmente não é uma boa saída. Eu entendo que é apagar incêndio, eu entendo que a ideia é eliminar o déficit esse ano, mas é preciso pensar urgentemente numa reforma fiscal mais profunda, com coragem, para que realmente o país tenha recursos para os investimentos necessários, para os programas sociais, sem comprometer a estabilidade macroeconômica.
Gessner, o custo do capital no Brasil historicamente é caro e está muito caro nesse momento. A gente está com a maior taxa básica de juros em 19 anos, né? Desde 2006 a gente não tinha uma taxa nesse patamar. E isso, claro, numa expectativa de frear a economia, que a gente vem acompanhando diariamente aqui no radar, vem ainda aquecida, né? Se existe um freio acontecendo, ele está muito progressivo, né? Muito suave ainda. Esse aumento do IOF, ele pode acelerar esse processo, ele pode provocar uma freada maior? Olha, ele aumenta os custos financeiros, aumenta também, digamos, uma série de ruídos por exemplo, esse é um tipo de imposto que vinha sendo eliminado gradualmente, em linha com as diretrizes da OCDE. Também é um imposto que dá um sinal de restrições ao movimento de capitais, o que também não é positivo para um país que quer capital justamente para investir mais. Então, eu diria o seguinte, ele não chega a ponto de frear o ciclo de alta ou impacto, ou acelerar muito, mas ele gera mais ruído e gera mais distorções, Dulce. Normalmente há um hiato temporal de 6 meses, 9 meses, entre o ciclo de alta da taxa de juros e a desaceleração da economia. Por uma série de circunstâncias, a economia brasileira vem apresentando um comportamento vigoroso, o mercado de trabalho está bastante aquecido, a taxa de desemprego se encontra em níveis muito baixos historicamente. Há uma série de circunstâncias que fazem com que a economia esteja acelerada, isso coloca demanda adicional e isso dificulta ainda mais a trazer a inflação para o intervalo da meta. Nós estamos com projeção de inflação que está 1 ponto percentual acima do limite superior da meta. Quer dizer, a meta é 3%, limite superior 4,5%, a mediana das expectativas aponta para algo em torno a 5,5%. Isso, naturalmente, é preocupante quando as expectativas inflacionárias estão elevadas e alguns itens estão em níveis de 6%, 7%, às vezes 8%, o que realmente requer cautela, Dulce. Esse aumento no IOF, olhando para a arrecadação que ele vai proporcionar, representa uma distorção no uso do IOF, que deveria ser um imposto mais regulatório do que arrecadatório? Sim, na verdade, sim. Ele não tem essa função de gerar arrecadação, de realmente fechar uma situação de déficit, etc. Ele tem uma função de regular, de sinalizar, sobretudo quando as alíquotas variam ao longo do tempo, de induzir a operações de mais longo prazo em relação ao curto prazo, há uma série de aspectos regulatórios de fato. Ele não deveria ter essa função, mas como eu mencionei antes, na verdade, foi uma medida absolutamente emergencial e de apagar incêndio. Na verdade, como que o governo poderia arrumar mais receitas? O IOF é algo que pode ser alterado sem respeitar o ano fiscal, né? Que pode já incidir neste ano de 2025. Foi isso que foi feito. Isso revela que, na ausência de uma reforma fiscal mais profunda, o governo acaba tendo que recorrer a mecanismos muito emergenciais e que causam distorções, como a gente está vendo. Gessner Oliveira, economista, sócio da AGO Associados, professor da FGV. Muito obrigado, Gessner, pela sua participação aqui. Boa sexta, bom fim de semana para você. Igualmente para todos. Valeu, um abraço.